GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS 4ª edição. Episódio 166, capítulo 14. Pressão atmosférica. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS 4ª edição. Nesse episódio vamos falar sobre pressão atmosférica. Independente da sua composição, uma atmosfera pode ser difícil ou impossível de respirar se sua pressão não for adequada. Abaixo medimos a pressão do ar em atmosferas, ATM. Um ATM, ou uma atmosfera, é a pressão do ar no nível do mar na Terra. A rarefeita, até 0,01 ATM. Esse tipo de atmosfera é considerado como vácuo. Nós vamos ver quando falarmos de vácuo em breve. Muito fina, até 0,5 atmosfera. O ar é muito fino para ser respirado. A atmosfera da Terra se torna muito fina acima dos 6.000 metros de altura. Um indivíduo sem proteção, como a vantagem não respira ou um respirador de tanques de oxigênio, fica sufocado. Veja sufocamento, que nós vamos ver em breve. Sem a proteção adequada para os olhos, os testes de visão também sofrem uma penalidade de -2. Fina, entre 0,51 e 0,8 atmosferas. A atmosfera da Terra é fina entre 1.800 e 6.000 metros de altura. O ar fino é respirável se o oxigênio estiver presente em percentuais terrestres, mas a respiração é difícil para indivíduos desprotegidos. Aumente 1 ponto de fadiga todos os custos em fadiga para esforços. Sem a proteção adequada para os olhos, os testes de visão também sofrem uma penalidade de -1. Por último, qualquer indivíduo que respirar ar fino por 1 hora ou mais precisa fazer uma verificação de enjoo devido à altitude. Um teste diário de HT com bônus de +4. Um sucesso decisivo indica uma aclimatação total. Nenhum outro teste é necessário. Em caso de sucesso, não há efeito prejudicial no dia em questão. Em caso de fracasso, o indivíduo sofre dor de cabeça, náuseas, etc., que acarretam na penalidade de -2 na DX e que, numa falha crítica, a vítima é induzida a um coma depois de 1 hora. Veja condições fatais, que nós já falamos anteriormente. A vítima pode receber um teste de medicina por dia para reviver antes de morrer. Densa, de 1,1 a 1,5 atmosfera. O ar é respirável, mas com algum desconforto. -1 em todos os testes de HT, a menos que o personagem possua um traje pressurizado. O ar apresenta mais de 50% de oxigênio. O personagem precisa usar redutor de respiração para diminuir a pressão, ou sofre uma penalidade de -2 na DX por causa da tosse e do dano aos pulmões. Muito densa, 1,5 ou mais atmosferas. Como indensa acima, mas um redutor de respiração é necessário se ela tiver mais que 10% de oxigênio. Normalmente essas atmosferas são muito quentes, em função do efeito estufa. Super densa, 10 ou mais atmosferas. Como muito densa acima, mas a pressão atmosférica é tão grande que normalmente é capaz de esmagar qualquer indivíduo que não for nativo a ela, a não ser que ele possua resistência à pressão ou um traje blindado que simula essa vantagem. Veja a pressão, que nós falamos anteriormente. Visitantes em Vênus ou nas profundezas de Júpiter se submetem a centenas de atmosferas de pressão. Essas atmosferas muitas vezes são venenosas, o que por si só apresenta um problema. Essas regras assumem um indivíduo nativo a uma atmosfera de 1 atmosfera, que pode agir normalmente entre 0,8 e 1,2 atmosferas. No caso de um indivíduo cuja pressão nativa é diferente de 1 atmosfera, multiplique todos os limites de pressão apresentados acima pela pressão nativa do indivíduo em atmosferas. Por exemplo, para um indivíduo cuja pressão nativa é de 0,5 atmosfera, uma atmosfera densa seria algo entre 0,6 e 0,75 atmosferas, e uma atmosfera fina seria entre 0,26 e 0,4 atmosferas. Atmosferas perigosas. A atmosfera da Terra é composta por 78% de nitrogênio e 20% de oxigênio, mais 1% de diversos outros gases. Aqueles que visitam outros planetas e vítimas de acidentes de laboratório ou armadilhas podem encontrar outras atmosferas. A maioria delas perigosa para humanos sem a proteção adequada. É claro que um ar respirável para humanos pode ser letal para não humanos e vice-versa. Corrosiva. A atmosfera reage com a carne exposta. Um personagem com a vantagem lacrado está seguro. Uma pessoa com um traje vedado pode estar segura, mas alguns gases consomem a vedação. Pequenas concentrações de gases corrosivos numa atmosfera respirável exigem um sucesso no teste de HT ou HT-4 por minuto para evitar um ponto de dano por corrosão. As vítimas começam a tossir. Veja atribulações, que nós já falamos anteriormente. Depois de perder 1/3 do ponto de vida e ficam cegas como desvantagem, depois de perder 2/3 do ponto de vida. Atmosferas compostas principalmente por gases corrosivos têm efeitos comparáveis à imersão no ácido. Veja ácido, que nós falamos anteriormente, e também são considerados sufocantes. Componentes corrosivos incluem amônia e nitratos. O cloro e o flúor são extremamente corrosivos e tóxicos. Tóxica. A atmosfera é venenosa. Qualquer indivíduo sem um respirador ou sem as vantagens não respira ou pulmões com filtro está suscetível. Poluentes industriais comuns transportados pelo ar podem exigir um teste diário de HT para evitar 1 ponto de dano por toxina. Gases letais exigem um teste de HT-2, HT-6 a cada minuto para evitar 1 ponto de dano por toxina. Se esses gases compuserem a
maior parte da atmosfera, eles causam pelo menos 1 de ponto de dano por toxina a cada 15 segundos. Nenhuma resistência é permitida. E são considerados sufocantes. Um gás tóxico comum é o monóxido de carbono. O cloro e o flúor são mortais em pequenas concentrações além de corrosivos. Sufocante. A atmosfera é irrespirável para seres humanos. Isso significa ausência de oxigênio. O indivíduo sem a vantagem não respira ou sem um suprimento de ar começa a ficar sufocado. Veja sufocamento, que nós vamos falar em breve. O hidrogênio, o metano e o nitrogênio são todos elementos sufocantes. Como mencionado acima, atmosferas compostas em sua maioria por gases corrosivos ou tóxicos também são sufocantes, mas elas normalmente matam tão rapidamente que o sufocamento é irrelevante. Então, estamos terminando aqui esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. E se você está gostando dessa série, pode nos acompanhar em www.rpgnext.com.br e você pode nos apadrinhar também no padrim.com.br/rpgnext ou no picpay.me/rpgnext. Então a gente vai ficando por aqui e se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.